Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia, cidadãos, cidadãs, nobres colegas, defesa do prefeito Daniel Guerra, minha saudação. Nobre presidente, eu queria me permitir, ao iniciar, tratar algumas questões preliminares que acho importante em relação ao processo. A primeira delas, eu queria repudiar o uso político da Procuradoria-Geral do Município para defender Queria registrar o repúdio do uso político da Procuradoria-Geral do Município para defender um agente político, enquanto a Procuradoria-Geral do Município está lá para defender o município. Há um conflito de interesses, porque o agente político pode, eventualmente, se provar no curso do processo que lesou o erário público, por exemplo, a municipalidade, e está lá a PGM paga pelo contribuinte para defender o agente político. Segunda preliminar, que também acho importante trazer a lume, é o porquê que a defesa do senhor prefeito, e eu como advogado tenho que respeitar a estratégia de defesa, mas também tenho o direito de, nessa tribuna, tentar passar para os senhores e para as senhoras qual era o intuito de ler de capa a capa esse processo, porque o prefeito contratou um escritório da Flórida, Orlando, na Flórida, para entrar com uma liminar no STJ e precisava ganhar tempo porque, de repente, cairia do céu essa liminar e não caiu. E, em virtude disso, se gastou dinheiro público, se fez algo desumano, que foi nós ficarmos aqui, praticamente sem dormir, lendo o decreto de Palmas, o decreto do Rio de Janeiro, documentos de outros municípios, para encher linguiça para dar tempo de ver se caía a tal de liminar. E não caiu. Terceira preliminar, e quero me somar à fala da vereadora Paula, me solidarizar com a situação, com a crueldade cometida com a senhora, com Vossa Excelência, com alguns parlamentares que tiveram sua imagem subjugada, não por populares, mas por homens e mulheres investidos em função pública de secretário, verdadeiros répteis, canalhas. Na esteira da fala do vereador Adiló, eu também, quando na ocasião da votação da admissibilidade do pedido de impeachment, eu entendia naquele momento que era necessário manter uma estabilidade democrática e que aquelas denúncias não seriam prejudicadas porque poderiam levar ao judiciário. A gente erra e acerta. Hoje eu vejo quão importante foi a admissibilidade, reconheço que o meu voto talvez não tenha sido mais correto naquela ocasião, porque durante a instrução se identificou questões importantes que foram atacadas de morte, que é a liberdade, uma conduta contumaz desse governo de discriminar, e nós não podemos nos estribar no clichê de que o prefeito foi eleito democraticamente. Porque o que foi eleito em 2016 foi um sistema político, composto de poder executivo, de poder legislativo, cujo sistema democrático não se dá apenas no momento da eleição,
Não há um cheque em branco indeterminado onde nós tenhamos eleito um imperador que pode sufocar as manifestações, pode perseguir artistas, pode criminalizar presidente de bairro, criminalizar a Câmara. Então, quem rompeu o pacto democrático foi o senhor prefeito. O que falar de um chefe do executivo que precisa unir a cidade num momento difícil e é ele próprio quem desune? Quem coloca usuário contra médico, usuário contra empresa de transporte, Câmara contra povo, e ele que deveria ser o chefe do executivo, chefe de uma grande família chamada Caxias do Sul, para tentar ajustar o rumo, e é quem, inclusive, dá ordem para os seus comandados de não receber vereador. Quando o povo chega aqui na casa e traz suas demandas, nós as transformamos em indicações e mandamos para o executivo, não chega nas secretarias. Fica lá, talvez, numa caixa para servir para o fogo do churrasco do final de semana da confraria. O que falar de secretários que não participam de audiência pública? E ontem estava aqui o secretário Júlio, pela primeira vez vindo na Câmara voluntariamente, porque nós tivemos que alterar a lei orgânica para convocar secretário, para que possam ter um mínimo de humildade institucional. São pessoas sem espírito público, que talvez não tenham estatura e máxima vênia porque valorizam demais uma associação de bairro, mas talvez não tenham estatura para assumir uma associação de bairro e estão governando um município de 500 mil habitantes. Fica evidente que o senhor prefeito, ele extrapola da sua função ao achar que pode segmentar, escolher, filtrar quem vai usar a praça pública. A reza é pública, a praça é pública, e ele, numa clara discriminação, seja com a parada livre, e no meu entendimento, vereador Eloy, depois ele não permite a bênção dos freis capuchinhos para tentar demonstrar uma certa coerência e equilibrar, sabendo que ele, diretamente, coordenou o processo para que não houvesse ocupação da praça pela parada livre. Então, cercear a liberdade das pessoas se manifestarem. Quando ocorreu o fechamento do postão e o prefeito na sala dele, com a presença dos vereadores, disse que era fake news, que o postão não ia fechar, e depois, uma semana, alguns dias depois, o postão fechou, desrespeitou o Conselho Municipal de Saúde, sabem por quê? Porque ele não ganhou a eleição do Conselho Municipal de Saúde, porque a máquina pública estava à disposição da eleição da chapa que ele defendia para o Conselho de Saúde. Como não ganhou, desprezou, porque, afinal, instalou uma ditadura, talvez até com outros interesses na terceirização. O que dizer de um prefeito que faz com que famílias pobres tenham que, de noite, no final de semana ou no feriado, ir até a UPA Zona Norte buscar um atendimento, esperar 10 horas, porque não tem capacidade de diálogo de buscar uma solução. 1 ano a UPA aqui fechado. Vereador Périco falou dos vetos. O prefeito vetou praticamente todos os projetos aprovados aqui nessa casa. E sabe por quê, vereador Périco? Porque Narciso acha feio que não é espelho. Por fim, quero dizer que os vereadores são eleitos por uma função principal, que é legislar e também fiscalizar. Mas, eventualmente, também os vereadores são investidos da função de julgar. E nós aqui hoje, como julgadores, temos que ter liberdade
para poder julgar à luz de um processo que respeitou todos os mandamentos constitucionais, da ampla defesa, mesmo com todas as manobras, mesmo com todas as fugas para não receber intimações, mas que cumpriu religiosamente todo o rito legal. E eu lamento, vereador Eloy, que uma pessoa tão importante da nossa cidade, como o deputado Pepe, tenha se manifestado 2 dias antes de ser exarado o parecer. Que hoje a liberdade dos vereadores, aqueles que não beijam a mão de ninguém, possa ser soberana para decidir sobre esse processo. E digo à comissão processante que no momento oportuno eu vou acompanhar o parecer, porque amanhã vai ser outro dia. Boa luta!